Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam muito bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhores condições de fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem sempre para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso para que você possa viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda pela construtora Miramar, nas melhores localizações em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que é aqui da região da Baixada Santista, para você que frequenta o litoral de São Paulo, e quer vir para uma cidade, quer morar bem numa cidade estruturada, com qualidade de vida, estão nos empreendimentos da construtora Miramar as melhores localizações e oportunidades para você viver bem. Ao longo do episódio, você vai acompanhar o QR Code da construtora Miramar, dê aquele clique para que você conheça melhor os empreendimentos e os lançamentos que vem por aí da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos e também com a facilidade de deslocamento para cidades vizinhas. Seja para os negócios, seja para o lazer, para passear com a família no final de semana, Hotel Palais em São Vicente. E a dica do canal da NTBA para você, empreendedor, para você, empreendedora, o café da manhã, um gostinho de casa de vó. Preparado com muito cuidado, com muito carinho pela equipe de alimentos e bebidas, de cozinha do Hotel Palais em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade para emissão de boletos, balanços e balancetes, SRM Contabilidade é parceira estratégica do seu negócio, porque faz com excelência a gestão contábil da sua empresa. Profissionais altamente qualificados com sistemas que vão lhe surpreender na prestação de serviços, nas informações e na presteza, e somente a SRM Contabilidade tem para você, empreendedor. Eu queria, no episódio especial do seu canal da NTBA, refletir um pouco com você, empreendedor, com você, empreendedora, tudo aquilo que envolve hoje a grande motriz dos negócios. É falarmos, sim, da questão ambiental, e como isso impacta nos nossos negócios e como os nossos negócios impactam nas questões ligadas ao meio ambiente. É falarmos da questão dessa interface com a sociedade, com todos aqueles que permeiam os nossos negócios e também como nós administramos, evidentemente, a cultura da nossa empresa. Como é a interface junto à nossa equipe de colaboradores, aquilo que nós sempre costumamos a chamar aqui no seu canal da NTBA a formação do Dream Team, formar o time dos sonhos. E como isso, tudo tem a ver com a interface também da nossa governança, com transparência, com ética, com compromisso, com a lisura. Isso é fundamental. Mas pensando nesse tripé, que nós poderíamos chamar de ESG, né, brincando aqui com a nomenclatura do Environment, do Social e do Governance, que é o termo internacional que nós usamos, mas é esse cuidado que nós temos que ter com esse tripé. E principalmente, ao olharmos para dentro da nossa empresa, é como nós vamos administrar a saúde mental dos nossos colaboradores. E sem pessoas, nenhuma organização existe. Ela pode ter a melhor tecnologia, ela pode ter a melhor estrutura física. Ela pode ter a inteligência artificial à sua disposição. Mas sem pessoas qualificadas, sem pessoas motivadas, sem pessoas engajadas e sem pessoas que compreendam que aquilo que ela está fazendo faz a diferença não só para ela, para a empresa, mas para as pessoas, a gente não tem nenhuma organização de sucesso. Sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no episódio de hoje, numa conversa para lá de especial, a nossa conversa no café. Conversa no café com o oferecimento de NNA Santos Consultoria e Projetos, consultoria que leva até você, empreendedor, até você, empreendedora, todo o acompanhamento na sua jornada empresarial. Acompanha você
identifica a situação da sua empresa, posiciona a sua empresa junto ao mercado, auxilia você a enxergar as oportunidades e a prosperidade do seu negócio. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. NNA Santos Consultoria e Projetos traz no episódio de hoje, especial do seu canal da NTBA, uma dupla de profissionais altamente qualificados para discutir conosco questões que envolvem justamente pessoas e a sua saúde mental. Sejam bem-vindas, doutora Rosana Coelho, seja bem-vinda também a Yumi Fernandes. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, prazer retornar, né? É um prazer enorme. Luizinho, vamos voltar aqui rapidinho, porque não tem boa noite. Não tem boa noite. Lembra-se? Conversa no cantinho do café com você, empreendedor, com você, empreendedora, mais do que especial, um oferecimento de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que, junto com você, empreendedor, avalie o seu negócio, posicione estrategicamente o seu negócio e enxerga juntamente com você a possibilidade e os caminhos, as estratégias para que você possa crescer e desenvolver e fazer a sua empresa prosperar. NNA Santos traz, nesse episódio, um conjunto maravilhoso de duas profissionais altamente qualificadas para discutir, para conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora, sobre a saúde mental e a preocupação que nós temos que ter com os nossos colaboradores, para que a nossa empresa, para que o nosso negócio possa prosperar. Sejam bem-vindas, doutora Rosana Coelho e a Yumi Fernandes. Obrigada, Alexandre, pela oportunidade. Prazer estar de volta aqui. Obrigada. Vocês sempre voltarão. Uma dupla altamente qualificada, já tivemos a oportunidade de conversar individualmente com cada uma de vocês, e de fato, quando a gente começa a pensar no mundo corporativo, e não só nas grandes corporações, a gente está falando aqui da questão ambiental, da questão social, da questão de governança, já com o pequeno empreendedor. Porque o fato de você ser pequeno hoje não significa dizer que você não vai crescer. E nada melhor, doutora Rosana, que a gente cresça já estruturado, já alicerçado em boas bases. Com certeza, as boas práticas, que hoje o mercado fala tanto em boas práticas, o que é isso? Uma boa cultura, preocupação do empresário com a situação não só do meio ambiente, mas com a questão social, ter uma organização, preocupação com ética, tudo isso é relevado. Aí a gente fala assim, mas por que só essa preocupação hoje? Essa preocupação sempre existiu, mas nós temos que se preocupar que hoje nós estamos num mundo cada vez mais competitivo. Então, quanto maior e melhor os seus valores, as suas boas práticas do mercado, é assim que você destaca a tua empresa. Não tenha dúvida, a gente fala, você mencionou muito bem aqui, nós estamos num mundo altamente competitivo. Usar aqui um jargão globalizado, isso a gente já sabe. Mas o que a gente vem buscando identificar, doutora Rosana, é cada vez mais as boas práticas, bem lembradas por ti, para que a gente possa ter negócios cada vez mais íntegros. Não dá mais para fazer negócio de qualquer jeito. Não, dá mais. A busca pela integridade, pela anticorrupção, ela está cada dia mais latente. Hoje a gente fala muito da geração Z e ela busca o quê? Uma qualidade de vida. E a anticorrupção é qualidade de vida. Hoje você não negocia com uma empresa que está nas notícias como corrupto, que participa disso, participa daquilo, com coisas negativas. Você sempre procura uma empresa com a idoneidade da empresa. Então, a questão das boas práticas, ela vai ser cada vez mais solicitada para o mercado. Então, é o caráter reputacional da empresa. Quando a gente fala da saúde do trabalhador, é aquela história. A empresa também tem esse problema. Por quê? Aquela empresa todo mundo fica doente, todo mundo sai de lá maluco. É uma pressão muito grande. Esse comentário você escuta. Isso é o quê? Pejorativo para a empresa. Ela está denegrindo a própria imagem. Então, é isso que nós vamos falar no decorrer do programa, e é isso que o empresário precisa começar, deveria estar se preocupando, mas agora cada vez mais. Por quê? A gente fala muito, o trabalhador que tem uma pressão muito grande, que ele sofre os abusos no dia a dia, é a questão de uma intolerância, uma questão de pressão realmente, uma questão de discriminação. Não é discriminação pela cor, mas a discriminação até porque ele é amigo do chefe, aquela história é amigo do rei. Na empresa todo mundo é igual, é isso que tem que ser visto.
Não tenha dúvida, eu acho que você mencionou um ponto aqui, doutora Rosana, até para a gente mergulhar na temática que a gente tem proposto. Imagem. Né? Diga com quem andas que eu direi quem tu és, já diria o velho ditado. Corporativamente, isso também tem sua valia. Com certeza. A quem eu estou associando a minha marca, a quem eu estou associando a minha imagem. E isso serve tanto entre corporações, porque na hora que você vai buscar um apoio, uma parceria, eu quero saber quem é você, o que você tem, como é que você se comporta, assim como o profissional. Não é só o fato da empresa, no seu sistema de recrutamento, buscar os melhores talentos. Precisa ver se os melhores talentos também querem estar nessa empresa. Né? São vários elementos que nós temos aí para a composição. Que a gente vê muito a questão dos valores da empresa. Um profissional qualificado, ele busca uma empresa ética, uma empresa que tenha uns valores morais, empresas que se preocupam com o meio ambiente, que tenha uma boa governança, que tenha um regulamento que realmente é seguido. Ele já é um profissional gabaritado, ele tem essa condição de escolher. Ele não vai escolher uma empresa que não tem condições, não tem boas práticas, está sempre envolvida com problemas de corrupção. A questão ambiental também, ela é muito preocupante. Hoje a gente está aqui um desastre natural absurdo que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul. O que é isso? É o meio ambiente reclamando. É uma situação bem pontual, mas que reflete, né? Toda catástrofe natural, isso tem um impacto, né? E tem um porquê, né? Tem um porquê. É a ação do homem, né? Eu costumo até, assim, de uma forma na brincadeira, dizer, é só a mamãe natureza dizendo o seguinte, ó, estou só devolvendo uma gota daquilo que vocês têm feito contra mim. Então, cada vez mais essa preocupação, e essa preocupação trazida também para o ambiente interno da empresa, que isso é importante, haja vista que o tema que a gente está trazendo aqui é justamente discutir essa questão ambiental, social e de governança, mas ligada à saúde mental do trabalhador. E aí, Ayumi, eu pergunto a você, e você que atua também num segmento muito mais intenso nessa questão do cuidado da saúde mental e no cuidado principalmente dessa ambiência de trabalho, né, e no trabalho, obviamente. A doutora Rosana mencionou um ponto, tem empresa que as pessoas se adoecem, tem empresas que as pessoas parecem que passam mal todos os dias. Você tem um reflexo no absenteísmo, você tem um reflexo na motivação. Como a gente cuida disso? Quais são as preocupações que, desde já do pequeno empreendedor, ele já tem que observar para começar a enxergar isso de maneira diferente? Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho antes para responder. Eu acredito que as empresas, quando a gente fala sobre a cultura, nós precisamos entender que as práticas do ISG, elas estão ligadas também a uma cultura que é macro. Porque uma empresa ela tem um DNA próprio, mas ela está inserida num nicho que tem um estilo de comportamento e um procedimento, né, padrão para aquele segmento, bem como inserida numa região. E o que aconteceu globalmente? A globalização trouxe para todos nós essa conexão entre as regiões, a velocidade de informação, e com isso nós passamos a ter talvez mais clareza, de certa forma, sobre a visão generalista, né, do que é talvez uma empresa ou do que somos, do nosso autoconhecimento, e fez essas conexões. Por outro lado, ela trouxe uma pressão e um volume muito grande também das informações. O que é acontecendo no mundo até, né, a Rosana trouxe tudo, por que a gente começa também a ter que olhar? Então, o bem-estar, ele está inserido dentro do S, inclusive faz parte ali, né, da ODS 3, temos a ODS 4 também, que fala sobre educação inclusiva, e quando a gente fala da parte ambiental, por que as empresas agora elas precisam olhar para isso? Então, nós temos ouvido falar sobre a crise climática, nós temos uma meta de aquecimento global, né? Para que não tenham tantas catástrofes, a gente consiga permanecer em 1,5. No entanto, da forma como a gente, né, consome as coisas, desde a nossa energia de casa até na parte agrícola, principalmente, o desmatamento, os combustíveis que nós utilizamos, então repensar o nosso meio de transporte, tudo isso somado, nós estamos emitindo gases, né? E nós estamos caminhando para um 2,7. Então, todas essas catástrofes, de certa forma, também já eram previstas.
Por isso que lá fora, né, acho que foi em 2015, começou a se discutir sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, Sim. que está chegando agora aqui. Nós temos uma agenda para cumprir até 2030, né? E muitas pessoas ainda associam como uma ação que seja do governo ou da empresa. E nós estamos aqui também para falar sobre isso, mas voltar para a nossa autorresponsabilidade. Então, aí sim, respondendo à pergunta, né, da saúde mental, nós temos meios de medir isso dentro da empresa. Então, olhando o tempo de deslocamento, né, existe um índice de felicidade, por exemplo. Nós podemos olhar a moradia do colaborador, como ele se desloca, as questões de saúde física, mental e social dele, tudo isso impacta. E aí podemos criar esses indicadores, a parte da educação, né? Então, acesso à cultura, acesso à educação, ao lazer, né? Um clima positivo dentro da empresa. Tudo isso vai impactar, no entanto, né? Essa pessoa, esse indivíduo, também precisa buscar formas de procurar fazer o caminho do próprio autocuidado, né? Então, que começa não só da higiene física, da gente tomar banho, escovar o dente, mas também da higiene emocional, né? Espiritual, para quem quiser também. Então, desde o nosso cuidado com o nosso corpo, a alimentação, os exercícios, ao cuidado com a nossa mente, qualquer tipo de procura, né, de terapia, e também a nossa parte do equilíbrio financeiro, isso também rege essa nossa sensação de bem-estar. E aí as áreas de RH nas empresas, né, ou de gente e cultura, elas vão criar mecanismos para entender essas necessidades, né, e conseguir, junto com isso, daquele DNA da empresa, para aquela fase de gestão da empresa, adaptar as políticas para que a empresa possa crescer, né? Porque, afinal, a empresa ela nasce para atender a demanda da sociedade, mas ela também precisa crescer, se tornar eficiente cada vez mais, porque existe uma competitividade muito grande no mercado. E aí quem não se adapta não sobrevive. Não tenha dúvida, são inúmeras variantes. Eu queria até fazer aqui uma observação para você que nos acompanha. A questão das ODS, nós abordamos aqui, revisite a nossa biblioteca digital. Nós passamos por cada uma das 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque isso faz parte da pauta, né? Está na nossa agenda. Nós estamos, é engraçado e interessante ao mesmo tempo, aí, e quando se falou das ODS, e vem justamente, né, no início da década de 2010, já se discutindo, 2015, os grandes marcos. É 2030. Não, nós já estamos há 5 anos de 2030. E questões principalmente ligadas à cultura empresarial e principalmente ambiental, 5 anos é um tempo pífio para que você consiga retomar ou eventualmente recuperar. Claro, compromissos foram assumidos, a prática muitas vezes não condiz com aquilo que se colocou de intenções no papel, né? Que isso aí tem uma discrepância muito grande. Então faço um convite aqui para que possam revisitar. Outro aspecto importante que você está trazendo, e eu queria puxar um pouco aqui, né, dentro dessa temática para a doutora Rosana, pensar, quando a gente está falando, a empresa é um organismo vivo, ela tem a sua interação interna, né, e também extramuros. Talvez seja essa uma das grandes fascínios para gerir uma corporação, é você enxergar o mecanismo, né, vivo dentro das 4 paredes e, ao mesmo tempo, ver que ele está gravitando e interagindo com outras empresas. A questão do fenômeno da globalização, ele traz benefícios, evidentemente, porque você consegue ter uma amplitude maior digamos assim, de percepção de mercados, de oportunidades. Os meios de comunicação facilitaram muito isso, né? O advento da internet. Então, a gente tem aí essa facilidade de, em real time, saber o que está acontecendo do outro lado do planeta. Talvez nós não estejamos preparados biologicamente para receber essa carga de informação o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu vou fazer até uma provocação para você, empreendedor, para você, empreendedora. Se você tiver acesso ao canal da Bloomberg, meia horinha. Fica meia hora olhando, ouvindo e percebendo, porque as informações estão pautadas na tela. Como que a gente consegue absorver isso de maneira, embora seja despejado de maneira alopática, doutora Rosana? E eu estou falando doutora aqui porque é uma advogada, tá? Mas eu estou usando aqui os termos da medicina. Como que a gente consegue traduzir isso de maneira homeopática, ou seja, digerir isso?
Como que eu aproveito isso, como eu identifico isso e como me arrumo, né, me aprumo diante de tantas demandas, diante de tantas necessidades e de tantas pressões em Sim. função da competitividade? Então, eu acho que o primeiro momento, é observar a utilidade de todas essas informações no seu empreendimento. Porque não adianta você ter 1000 informações se você precisa de meia dúzia. Então, não é o que a gente fala assim, é uma dieta informativa, né? Você tem que ser seletivo na informação que você vai trazer para o teu empreendimento. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer tudo aquilo que vai beneficiar a tua empresa, os teus funcionários. Por quê? Porque a tua empresa depende diretamente da qualidade de vida dos teus empregados. Por quê? Porque o empregado que não tenha uma boa saúde, quer física, quer mental, ele não produz. Se ele não produz, ele não traz rendimento para a empresa. E aí é onde nós temos a baixa lucratividade. Então, me parece que é isso que o empresário ainda não está visualizando, que aquele trabalhador que cumpre uma jornada de 14 horas, muitas vezes, sob uma pressão do chicote de metas intangíveis, ele adoece. Ou ele não produz aquilo, porque ele está trabalhando 14 horas, sendo que ele poderia produzir tudo aquilo se ele tivesse bem administrado nas 8 horas. Isso já está comprovado. Por quê? Porque ele estando bem, ele estando feliz, ele estando saudável, ele vai produzir. Então, você tem que trazer para a sua empresa toda essa carga informativa que vai te trazer benefícios, tanto para a empresa no todo, em especial para aquele trabalhador, que é ele que vai trazer a produtividade da empresa. E é isso que está meio perdido nesse campo. A empresa fala, eu preciso produzir X, você vai ter que trabalhar X horas. Já pensou em ver, analisar se aquele empregado, aquele trabalhador que está ali no dia a dia, se ele trabalhar menos horas, se ele tiver pausas, se ele tiver a ginástica laboral que hoje está sendo tão utilizada, em vez de ele trabalhar 14, às vezes em 6, ele já faz tudo aquilo, porque ele está bem, ele está saudável, ele está produzindo aquilo com prazer. Então hoje, o que nós temos? Um alto índice de afastamentos depressivos em várias doenças mentais, nós temos um alto índice de absenteísmo, nós temos uma baixa produtividade. Por quê? Porque muitas vezes nós temos um rigor excessivo e não estamos sabendo utilizar toda essa informação, toda essa modernidade em prol da nossa própria empresa. Então, mas quando começou a questão da ginástica laboral, todo mundo, mas isso é um absurdo, bobagem fazer isso. Veja que se todas as empresas que adotaram a ginástica laboral, se ela não teve aumento de produtividade. Porque ela melhorou a qualidade de vida daquele trabalhador. Aquele trabalhador ele vai com prazer para a empresa. Ele tem uma boa gestão, ele é respeitado, ele tem um plano de carreira, ele não compete com o colega dele de trabalho, ele produz o melhor dele, não com questão de competição, mas porque ele tem prazer em se doar para a empresa. É isso que o empresário tem que buscar no seu ambiente, é isso que ele tem que dar a oportunidade daquele colaborador trabalhar de uma forma satisfeita. E por isso que a gente fala muito, e não é à toa que foi criado o canal de denúncias dentro da empresa. Sim. Mas minha empresa é pequena, a lei não me obriga. Ela não te obriga, mas se você usar, ela te beneficia. Mas o interessante, doutora Rosana, e veja, a lei não me obriga porque existe dentro da própria legislação, existem os patamares, né, a julgar pelo tamanho das corporações. Eu não posso exigir de um MEI, eu não posso exigir de um microempreendedor, do microempresário, eventualmente do empresário de pequeno porte, porque aí entra em cena o faturamento. Né? Não necessariamente empresas que faturam milhões têm uma estrutura de milhões, têm estruturas enxutas. Sim. Né? Então, você ter uma carga de demandas, de obrigações, por vezes inviabiliza qualquer que seja o negócio. Né? A gente só olhar pelo ponto de vista contábil tributário já é um bom indicador
dos problemas que nós enfrentamos no cotidiano, porque nós temos aqui nada simplificado no Brasil, né? Mesmo o regime simplificado de recolhimento de tributos federais, que é o Simples, não é tão simplificado assim. Não é tão né? simples assim. Não é tão simples assim, usando o trocadilho. Mas o interessante é notar que essa questão que você está trazendo, da observância, eu crio os meus meios para poder pensar isso. Ainda que a lei não me obrigue, mas eu acho que é uma coisa, eu vou puxar aqui um pouquinho, vou voltar na Yumi um pouco. Você comentou uma questão que é importante. Saber do dia a dia do trabalhador, saber do dia a dia de onde ele vive, como ele vive, o tempo de deslocamento. Um pequeno empreendedor, eu acho que o princípio básico é conheça quem trabalha com você. Saiba quem é essa pessoa que está trabalhando com você, quem você contratou. É claro, numa empresa pequena nós temos condições de fazer isso sim. Uma corporação média grande, talvez seja quase que impossível o dono da empresa, o CEO, saber nominalmente quem são cada um dos componentes. Talvez, quando muito pelo crachá, ele vai olhar, você é a doutora Rosana, você é a Yumi, seja bem-vinda, que bom revê-las e tal. Isso para quem tem um pouco de discernimento, de liderança, que você busca empatia, eu acho que isso é muito relevante. Mas, Ayumi, conhecer o trabalhador, conversar com ele, principalmente nos pequenos negócios, eu acho que é o primeiro passo, a gente começar a mapear essa questão da felicidade no ambiente de trabalho. Nós temos duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Opa. Então, podemos trabalhar na prevenção ou na manutenção. E qual é o custo, e o risco de você não olhar para isso, respeitando, claro, o porte da tua empresa, como você falou, o momento, a maturidade da gestão, mas quais são as melhores oportunidades. Existem muitos indicadores que são subjetivos, a saída de um colaborador é um deles, e quando a gente não tem um RH amadurecido, ou uma governança, uma gestão, nós não temos a noção do real valor, do custo e do tempo de contratar uma nova pessoa. Então, em média, uma saída de uma pessoa representa 60% do salário anual. Então, vamos pensar aqui. Se a gente tem uma pessoa que ganha 10 mil reais, e aí nós estamos falando de 130 mil, porque a gente vai calcular o 13º, estamos falando que é 60% de 130 mil. Esse é um custo. Qual é o ciclo de uma contratação? Só 78 mil reais na conta. Então esse é o custo de uma saída e é por isso que a gente tem que pensar nas práticas para engajar. Uma das coisas importantes que você falou também foi sobre, claro, como é que o CEO de uma empresa muito grande vai ter tanto contato direto com a base da empresa. Não tem tanto, mas é importante ter uma política dessas reuniões e existem pesquisas que essa proximidade do CEO gera confiança e um nível de confiança alto aumenta o engajamento. E o engajamento aumenta lá na ponta, a produtividade. Um ciclo de contratação, ele demora em média 12 meses. Então, é 3 meses para você abrir essa vaga, 3 meses mais ou menos para você achar essa pessoa, 3 meses que ela está em experiência, para a partir do 10º mês mais ou menos ela começar a performar. Falando ainda de um líder representa 70% do engajamento. Então, você pode pôr nessa conta aí dos 60% de um anual um valor ainda maior. E aí a importância de criarmos mecanismos e medidas. Em relação à cultura, hoje, 83% das empresas desejam construir uma cultura voltada para pessoas, porém 60% dos RHs não são especializados no Brasil. Então, não existe uma proximidade, muitas vezes, dessa área com o restante da empresa, as menores que ainda não se adequaram nesse sentido, mas quais são os riscos e até acho que de processos também, Rosana? Sim. Que as empresas sofrem, como que isso se quantifica também para elas, Isso é importante e a gente vai continuar a nossa conversa no café, mas aqui a gente vai fazer aquele break, para que a gente volte no próximo episódio explorando um pouco mais essa desconexão que existe entre o RH e a gestão da empresa e como isso acaba interferindo na gestão dos negócios como um todo. Um oferecimento da construtora Miramar, que tem para você empreendedor, aquele cantinho gostoso para você viver com tranquilidade, com muito conforto e também com segurança.
Um apoio também de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem no litoral de São Paulo, em São Vicente. Também com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, parceira estratégica do seu negócio. E também com NNA Santos, consultoria e projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA.